Bem, já aqui diretamente de São Paulo, daqui a pouco partindo para Bragança Paulista para o jogo de amanhã, mas tem notícia do Fluminense para a gente poder falar que é de fato importante. Eu e Elizinho, que já é o microfone já conhecido de vocês, a gente falar um pouquinho, beleza? Se você não conhece aqui o canal, não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Como falei, tô aqui em Guarulhos já prontinho para poder pegar o carro e ir lá para Bragança. Esse daqui é o canal Raiz Tricolor, tá? Se você quiser se inscrever aqui embaixo, vai ajudar bastante aqui o canal e vai se ajudar também dando like para que eu tenha mais coisas de Fluminense relacionado aí no seu YouTube. Vamos lá, tá? Primeira notícia desse vídeo, que não deve ser um vídeo longo, deve ter por volta de 7, 8 minutos, porque eu vou ser mais conciso, é sobre o Campeonato Carioca de 2023. Tem notícia de renovação nesse vídeo aqui também, a gente vai falar daqui a pouco, mas o Carioca é uma das coisas que está me intrigando bastante. Por exemplo, numa entrevista que o diretor de competições da FERJ, o Marcelo Viana, deu para o Lancenet, ele deu alguns detalhes sobre o Campeonato Carioca. Primeira coisa que já foi divulgado inclusive, é que a estreia do Fluminense vai ser contra o Resende, o mando de campo é do Resende, ou seja, o jogo deve ser em Volta Redonda, sei lá, ou vai ser no Rio, que é uma bagunça danada. E começa ali na semana do dia 15 de janeiro, o dia 15 ou dia 16 de janeiro. Então essa é a data de estreia do Campeonato Carioca. E a fala do Marcelo Viana, ele destacou, deixa eu ler um trechinho aqui, em que ele fala o seguinte sobre premiação. Lembrando, o Campeonato Carioca não teve premiação esse ano, não teve premiação no ano passado, e desde que a Globo saiu, o Campeonato Carioca não tem mais premiação. Para esse ano, ele falou o seguinte, tá? Abre aspas aqui pro Marcelo Viana. Nós não temos um valor específico ainda, porque tem toda a captação comercial até termos a conclusão de qual receita nós estaremos com o poder de dar para o campeão e para o vice. Mas acreditamos que algo entre 6 e 8 milhões poderão ser divididos entre primeiro e segundo colocados. Ou seja, estabelecendo um menor valor aí que o Marcelo Viana cogita, seriam 6 milhões dentro de uma divisão. É normal 4 milhões para o campeão, 2 milhões para o vice-campeão. Ele diz que existe uma empresa, essa empresa é a Brax, que está trabalhando em todo o processo. Saímos do nível 0 no primeiro ano, quando nós rompemos o contrato anterior, já melhoramos um pouquinho no segundo ano, e no terceiro ano nós temos um contrato um pouco melhor. Temos uma garantia de 70 milhões de reais. Temos os recursos para poder produzir os jogos. Já estamos trabalhando também numa premiação que deve ser muito boa para o primeiro e segundo. Enfim, acredito que até a virada do ano nós todos já vamos estar sabendo qual emissora que vai ter o direito de transmissão do Campeonato Estadual. Cara, eu lembro de toda a balela e ladainha que a gente ouviu em 2021 e que depois se provou nada mais, nada menos do que balela e ladainha. A Record entrando, e depois a Record entra, você vai ver o dinheiro que a Record paga não cobre nem os custos, não dá premiação, e um Campeonato Carioca extremamente deficitário e problemático financeiramente para os times que jogam. Exemplo, o Fluminense ganhou a Taça Guanabara, ganhou o Carioca, não levou nada. Então tenho meus receios, tá? Ele fala aqui sobre premiação, até acredito, mas sendo bem sincero mesmo, desde o rompimento do contrato com a Globo, lá por parte do Boa Vista, naquele jogo com o Flamengo, a única hipótese que eu vejo de o Campeonato Carioca voltar a ter um investimento maior é com a volta da Globo, ou no máximo com a entrada do SBT, que perdendo a Libertadores, chegando agora na Sul-Americana, enfim, tá fazendo alguns investimentos no futebol. Agora mantendo a transmissão nesse pay-per-view escroto que teve no ano passado, assim, com vários travamentos, problemas, reclamações, etc. E, enfim, com a Record, como era, o nível, a chance de dar em algo bom era zero. Os outros dois assuntos, na verdade 3 assuntos que eu falei de renovação, primeiro a gente fala sobre Manuel e David Braz. Essas notícias são do Vitor Lessa, tá? Do canal do Lessa aqui no YouTube. Procura lá e se inscreve no canal do Lessa, que eu recomendo. Bem, ele falou sobre a renovação de 3 jogadores que têm contrato em 2023. Só que 2 deles, que são os 2 que eu vou falar primeiro,
eles têm contrato até abril de 2023 apenas. Então, são jogadores que já precisam renovar o contrato logo agora, ou então, enfim, já acharem outro clube, etc. Esses dois são zagueiros, Manuel e David Braz. Segundo o Vitor Lessa, o Fluminense já iniciou para poder renovar com os dois zagueiros. E eu não vou nem me estender aqui na questão de Manuel, porque é óbvio que Manuel, o Fluminense tem interesse de renovar e vai renovar com o zagueiro mesmo, enfim, acho que não tem mistério, a torcida também não tem qualquer tipo de problema, enfim. Então, Manuel, acho que é justo e interessante, é bom para ele, é bom pra gente. A renovação causou um pouco mais de drama, foi a de David Braz. David Braz tem 35 anos, vem sendo reserva, não jogou desde o final de... Ele joga a reta final de 2021, após aquele jogo contra o Sporting, em que ele faz o gol, então ele acaba se destacando um pouquinho mais. E em 2022 ele até começa como titular, cai de produção ali depois da chegada do Diniz. Ele vai para o banco ali em junho, mais ou menos, depois daquele jogo contra o América Mineiro, e depois foi utilizado pontualmente apenas. Sobre a renovação de David Braz, tá? No geral, eu não sou 100% a favor, não. Eu tenho minhas restrições, acho um zagueiro muito mediano, que a passagem dele no Fluminense é mediana, e de uma idade já de 35 anos. Então tenho medo até do tempo que vai ser estipulado nessa renovação de contrato. Mais um contrato até o final de 2023, ou pelo menos até nos mesmos moldes, até abril de 2024, né? Ou seja, renovando por um ano, eu não acharia ruim para David Braz, não, e explico por quê. O Fluminense, com a perda de Lucas Claro, o zagueiro tem que estar com confiança e tem que... Não é uma posição fácil. Alguns até falando assim, pô, com esse dinheiro do David Braz dá para buscar alguém no mercado. Não dá, porque não dá se não for aposta. E a gente já tem uma aposta no elenco, que é David Duarte. Hoje os zagueiros do Fluminense são Nino, Manuel, Lucas Claro saiu, David Braz e David Duarte. Então a gente já tem uma aposta que praticamente não jogou nesse ano, a gente torce para que jogue mais ao longo de 2023 e tenha oportunidade. Mas se a gente perder David Braz, a gente não tem a segurança. A gente tem Luan Freitas, que nos dois inícios de temporada, 21 e 22, se lesionou. Então a gente também não tem a segurança física de Luan Freitas, que seria o zagueiro da aposta, da base, etc. Então assim, mas pô, dá pra ir buscar outro zagueiro um pouquinho mais novo? Dá, mas aí você tem a insegurança também. David Braz, você sabe exatamente o que encontrar. Eu acho que renovar com o David Braz tá longe de ser o melhor. Tá muito longe, dava pra ter bem melhor. Mas é a bola de segurança. Uma aposta valeria? Valeria, mas é aposta e tem risco, toda aposta tem risco. Para poder fechar, outra notícia que o Lessa trouxe também foi da renovação de Ganso, né? Ganso tem contrato até o final de 2023, então é até o final do ano que vem, mas obviamente um jogador mundialmente conhecido e não deveria ter mundialmente cobiçado também. Né, time dos Emirados Árabes, alguns times da Europa, então talvez até quisessem ter Ganso numa contratação. Já está sendo conversado, segundo ele, a renovação contratual já está sendo negociada entre Ganso e o Fluminense. O Lessa trouxe alguns detalhes, que o Fluminense deve propor ao Ganso 3 anos de contrato, leia-se, mais 2 além do que ele tem, ele ainda tem 1, o Fluminense iria propor um contrato de 3, né? Ou seja, esse 1 que ele tem, mais 2, ou seja, até o final de 2025. E Ganso nesse processo também teria uma valorização salarial. É importante a gente dizer, tá? Sobre a renovação de Ganso, eu não consigo ter muita opinião. Ganso tornou um negócio muito incerto. O ponto é esse, assim. Sair sobre o tempo do contrato, acho que é um tempo justo. O Ganso tem tudo para poder ficar marcado na história do Fluminense mesmo. Cara, querendo ou não, já são 4 anos de Paulo Henrique Ganso. Entre anos bons, anos ruins, anos péssimos e anos ótimos. Acho que a sequência é meio que essa, assim, até. Então não tem boa. Tá marcado, e estendendo até 2025 seriam 6, 7 anos, né? Seriam 7 temporadas de Paulo Henrique Ganso. Não, seriam 6 temporadas de Paulo Henrique Ganso, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 temporadas mesmo, que ele jogaria a temporada de 25. Sobre o aumento salarial, Ganso tem um salário considerado alto pro padrão que a gente está acostumado do Fluminense, mas tem que lembrar que é um salário alto padrão 2019, de quando ele chegou lá em 2019. O patamar do Fluminense, patamar não, né? O degrau do Fluminense hoje
no futebol brasileiro, e até dentro do próprio elenco mesmo, com outras figuras, não dá a tônica do tamanho de Ganso se você pegar patamar salarial. Não sei se deu pra ficar claro. Ganso é um dos principais nomes do elenco do Fluminense, seja dentro de campo, claro que é onde importa, etc., mas também é fora de campo. Ganso internacionaliza a marca Fluminense. Ganso vende copo, Ganso vende camisa, Ganso vende like, vende patrocínio, Ganso vende isso tudo. Ele tem um nome de relevância nacional e internacional. Então, ele normalmente estará entre os maiores salários fluminenses. E hoje, assim, ele ainda tá, mas tá bem abaixo ali. Então, sua valorização salarial é completamente normal, sendo que ele ganha a mesma coisa desde 2019. E convenhamos, ele tá em 2022 fazendo acima do que a gente esperava quando ele chegou lá em 2019. A gente tem que trabalhar na realidade, ele tá assim. Enfim, deixe sua opinião aqui embaixo. Eu sou a favor da renovação de Ganso, apesar dele ser uma incógnita, como eu falei no início. Eu fico preocupado, pode renovar também, não dá em nada. Deixa seus comentários aqui embaixo, beleza? Agora eu vou pra Bragança. Tamo junto, até a próxima, valeu.